Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Graça e paz da parte do Senhor estejam convosco. Quarta-feira, dia dedicado a São José, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Liturgia diária para essa quarta-feira, oitava de Páscoa. Vinde benditos do meu Pai. Tomai posse do reino preparado para vós, desde a origem do mundo. Aleluia. Nesta Eucaristia, demos graças ao Pai Celeste que nos assegura, em todos os momentos do nosso viver, a presença de Jesus, a qual nos sustenta e nos faz caminhar. Atentos à sua palavra de vida, celebremos a fração do pão. O evangelho de hoje é o de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falam? Será que o Cristo não deveria sofrer isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão dessa passagem do Evangelho de São Lucas, que a gente acabou de ler agora. Os discípulos de Emaús caminham tristes e desanimados, sem perceber que o próprio Jesus caminha com eles. É no diálogo, na escuta da palavra e no partir do pão que seus olhos se abrem e o coração volta a arder. A presença do ressuscitado transforma o cansaço em esperança e o medo em anúncio. Este evangelho nos recorda que Jesus caminha conosco mesmo quando não o reconhecemos. Ele se revela no caminho, na palavra e na Eucaristia, reacendendo a fé e devolvendo sentido à caminhada. Seguir Jesus é caminhar com Ele, deixar o coração arder e reconhecê-lo a partir do pão. Oração inspirada nessa passagem. Senhor Jesus ressuscitado, permanece comigo quando o caminho parecer pesado e a esperança enfraquecer. Abre meus olhos para reconhecer a tua presença e faz meu coração arder ao escutar a tua palavra. Que eu te reconheça no partir do pão e tenha coragem de retomar o caminho para anunciar que tu estás vivo.
Caminha comigo, Senhor, e transforma minha vida em testemunho da tua ressurreição. Que a palavra de Deus ilumine o nosso dia. Tenhamos todos uma abençoada caminhada. Amém? Tudo por Jesus, nada sem Maria. Deus abençoe o seu dia. Fiquemos todos na paz de Cristo. Amém?